Então, olha só, a partir de agora eu estou gravando. Quem tiver problema de imagem, de voz, deixa aqui no chat o comentário e aí a gente vai tirando essas dúvidas com o tempo, tá? No decorrer da aula. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Nós estamos aqui na última temática desse módulo. Esse módulo que é um módulo de apresentação, que eu sei que é muito conteúdo, mas tem que ser falado, sistema nervoso. E aí a gente começou falando do sistema nervoso central, depois falamos um pouco do sistema nervoso periférico, e agora nós estamos na periferia mesmo do nosso organismo. Ou seja, nós estamos agora focalizando as estruturas ou os órgãos sensoriais. E o que a gente vai trabalhar na aula de hoje é como esses estímulos variados que estão no ambiente são captados, codificados e transmitidos até o sistema nervoso central. É isso que nós vamos trabalhar. Então, olha só, nós temos sensores na superfície do nosso corpo. Esses sensores, eles são importantes porque eles estão captando estímulos do meio. Ou seja, o meio, o tempo todo, passa informações para a gente. E essas informações, elas precisam ser codificadas. Então, a gente já viu diversos exemplos. O exemplo do caminhão. Estou atravessando a rua, de forma imprevista vem um caminhão. E ali eu capto essa informação e eu processo rapidamente e tenho que tomar uma atitude em relação a isso. Ah, mas eu posso estar numa situação que eu não estou vendo o estímulo em si, mas eu estou sentindo através do odor. Então a gente está dentro da sala de aula. De repente, a gente sente um cheiro de fumaça e ali a gente começa a processar que há fogo no prédio, por exemplo. Então a gente precisa tomar uma atitude. Ninguém vai ficar parado na sala de aula vendo a fumaça entrar, sentindo o odor da fumaça, sem tomar uma atitude. Então nós precisamos processar esses estímulos. E para processar esses estímulos, nós temos ou órgãos específicos ou receptores específicos na superfície do nosso corpo. E esses órgãos ou esses receptores, eles estão se comunicando com o sistema nervoso, uma vez que essas informações elas precisam ser captadas, e aí a gente tem várias modalidades de informações, várias modalidades de estímulos. Nós temos estímulos de ordem química, ou seja, através do odor, por exemplo, do gosto, são substâncias químicas que estão interagindo com receptores, sejam receptores que vão ali promover o olfato ou a gustação. Mas nós temos, por exemplo, estímulos na forma de energia. Então, energia luminosa. Eu consigo enxergar, eu consigo ver as coisas justamente porque existem estímulos na forma de energia luminosa que vão provocar ali, ativar as células da minha retina, e essa informação ela vai ser passada para o sistema nervoso central e eu vou conseguir decodificar essas imagens que estão sendo captadas pela minha visão. Ah, mas tem outros estímulos energéticos que não se dá através de energia eletromagnética, através da luz, mas se dá através de energia mecânica. A gente vai ver que a audição em si, ela ocorre através de vibrações. Vibrações aí, portanto, energia mecânica. Essas vibrações, que são de compressão e descompressão, elas vão chegar... Só um minutinho, pessoal. Elas vão alcançar a minha orelha externa, minha orelha média, e vão chegar e atingir ali uma estrutura que tem na orelha interna, e a partir de então nós vamos ter lá a vibração de um líquido que está dentro do ouvido interno, e esse líquido vai fazer cílios de uma célula sensorial específicas se locomoverem. E é isso que vai ativar essas células, para que essas células, portanto, passem essa informação para o nervo que estão inervando ali o ouvido interno. Então nós temos diversas modalidades de estímulos, e esses estímulos eles estão chegando à superfície do nosso corpo e sendo captados por órgãos sensoriais ou receptores específicos. Muito bem. Quando a gente fala de tipos de sensores, de tipo de receptores, nós temos vários critérios de classificação. O primeiro critério de classificação leva em conta o seguinte: onde se localiza esse receptor? Vamos lá.
Se ele se localiza fora do meu corpo, ou seja, na superfície da minha pele, ele vai ser um tipo esteroceptor. E ali você vai ter, por exemplo, a visão, você vai ter a audição, estão aí fora do nosso corpo. Se você tiver, por exemplo, receptores do tipo interoceptores, são sensores que estão dentro do nosso organismo. Por exemplo, na carótida a gente tem um sensor que vai ali verificar a alteração da pressão. Então, se a pressão aumentou, esses receptores eles captam essa informação e vai encaminhar isso para o encéfalo, para ter ali a ativação de mecanismos que venham atenuar ou diminuir essa pressão. Nós temos, por exemplo, sensores de perda de volume sanguíneo. Então, à medida que o nosso sangue vai ficando concentrado, isso significa ou que a gente teve uma alta ingesta de sal, ou que a gente está perdendo água e não está recompondo o volume dessa água. Então, esses sensores, que são chamados de osmorreguladores, eles vão ativar ali, por exemplo, um hormônio chamado antidiurético, e esse antidiurético ele vai produzir efeitos no rins para que a gente urine menos. E urinando menos, a gente está aí fazendo uma economia de água. Além disso, esses sensores vão ativar o centro de sede. A gente vai ter sede e vai começar a beber água. Ou seja, veja que a gente precisa dessas comunicações para que a gente não só perceba o que está ocorrendo de forma externa, mas também a gente precisa regular fisiologicamente fenômenos que estão acontecendo dentro do nosso organismo e que não chega à nossa consciência. Então, alteração na pressão arterial. Isso não chega à nossa consciência. Por exemplo, baixa do teor de oxigênio, aumento de gás carbônico. Isso não chega à nossa consciência. Isso é processado, por exemplo, no tronco cefálico. Está aumentando aí a concentração de gás carbônico, então aumenta a concentração de prótons de hidrogênio. Nós temos receptores que estão detectando esse aumento de próton de hidrogênio, e isso vai aumentar a frequência respiratória, vai aumentar depois a frequência cardiovascular, para que a gente venha expelir mais gás carbônico e inspirar o gás oxigênio, para que a gente consiga aí reduzir essa alta concentração de prótons de hidrogênio. Bom, nós temos proprioceptores, que são receptores que estão nas nossas articulações. Então, esses receptores são importantes para mostrar como todas as nossas articulações estão posicionadas num contexto tridimensional, num contexto espacial. Então, quando a gente se locomove, quando a gente anda de bicicleta, quando a gente precisa se equilibrar, isso tudo é efetivado. Só um minutinho. Todo esse processo de equilíbrio ele é efetivado através das informações que esses sensores localizados nas articulações específicas envia principalmente para o nosso cerebelo. Então, o nosso cerebelo ele tem um verdadeiro mapa de como o nosso corpo está posicionado em relação ao espaço. Tá? Nós temos heteroceptores, que seriam aqueles sensores que captam a informação que está à distância. Então, por exemplo, lá no tubarão, ele consegue captar eletricidade à distância. Então, qualquer corpo se locomovendo, ele consegue detectar um campo magnético, um campo elétrico desses animais. No nosso caso, a visão e a audição, ela também são enquadradas aí nessa questão dos heteroceptores. Essa é uma classificação superficial. A classificação mais específica seria classificar os receptores de acordo com o tipo de estímulo que eles estão processando. Então, nós vamos ter nessa classificação os mecanorreceptores, eles vão detectar variação de tensão ou de pressão que está, por exemplo, na superfície da nossa pele. Então, quando alguém me toca, ela faz uma pressão, essa pessoa faz uma pressão na minha pele. E existem ali sensores que são específicos para detectar variação ou na pressão ou na tensão que é causada aí nesses receptores. Nós temos osmorreceptores, eu já falei, são receptores específicos que estão no hipotálamo, que vão ali detectar variações da concentração sanguínea.
Então, à medida que eu perco volume de água e não estou recompondo de forma satisfatória, o meu sangue começa a ficar concentrado. A osmolaridade do meu sangue aumenta e eu preciso equilibrar isso. Como é que se equilibra? Ali acionando ali o centro de sede para eu ter essa vontade de beber água e ao mesmo tempo economizando água através da reabsorção de água nos rins. Eu acho que alguém levantou a mão, eu só vou terminar aqui para responder. Quimiorreceptores são receptores que estão detectando substâncias químicas. E aí entra o olfato, a gustação, aqueles receptores que estão ali detectando variação de pH no sangue, termorreceptores, variação de temperatura, fotorreceptores, energia eletromagnética e nociceptores, que são receptores que detectam qualquer fator que venha causar dor. E aí é interessante, porque os nossos receptores, eles vão ser receptores polimodais, ou seja, como eles vão detectar uma variação de estímulo, por quê? Porque se queima, causa dor. Se tem inflamação, e aí são substâncias químicas, causa dor. Se a pessoa está lá levando um choque, tem dor. Se a pessoa recebe uma agulhada, uma pressão, tem dor. Então existe um mecanismo unificador que vai estimular esses receptores, que são os nociceptores. Na verdade, são substâncias ali que estão sendo produzidas no processo inflamatório, porque todos esses fatores que incidem sobre o organismo, eles acabam de algum modo ocasionando inflamação. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu não vejo vocês, tá? Fala. Professor, Pois os receptores, então, eles não são capazes de detectar dor só os receptores? Perdão, qual foi a pergunta antes? Eu não entendi antes. É, os outros receptores não são capazes de detectar dor só os receptores? Isso, nociceptores, na verdade, são terminações nervosas, e essas terminações nervosas, elas são ativadas de acordo com algumas substâncias principalmente envolvidas na inflamação, tá? Entendi. Só que aí você tem eles espalhados aí por todo o corpo, principalmente na pele. Alguém mais Pode queria explicar fazer? novamente, essa aí, professor. Pode explicar novamente que é osmolarizando? Osmolaridade. Eu vou fazer o seguinte, tem uma foto lá na frente de osmolaridade, aí eu vou explicar mostrando essa foto, tá bom? Tá, obrigada. Nada. Então essas são as classificações dos sensores. Então nós temos aqui os 5 sentidos clássicos, né, que foram definidos por Aristóteles 2000 anos atrás, que fazem parte aí da nossa bagagem do ensino básico, principalmente fundamental. Então nós temos a visão, o olfato, a gustação, o tato. Mas o que a gente pode perceber? A gente pode perceber, analisando de rápido assim, que alguns receptores eles se organizam em órgãos. E aí, quando a gente fala de uma organização em órgão, nós estamos focando não apenas na célula que se constitui no sensor propriamente, mas nós estamos falando numa estrutura, que é o órgão, e ali nós vamos ter muitos tecidos envolvidos. Tecido muscular, tecido conjuntivo, tecido epitelial. Por exemplo, o tecido muscular no olho ele é importante para quê? Para que a gente locomova o nosso globo ocular para detectar de onde vem aí esse estímulo visual, certo? Então nós temos vários tecidos compondo um órgão e é óbvio, ali a célula sensorial específica, ela vai estar também fazendo parte da composição desse órgão. No caso aí nós temos os bastonetes e os cones. Nós temos aqui o olfato, nós temos células sensoriais que são o próprio a própria terminação nervosa ou é uma célula epitelial que é especializada. Então, por exemplo, nós vamos ter aqui, terminações nervosas e a própria terminação nervosa é a célula sensorial, ou nós vamos ter células epiteliais especializadas que vão se comunicar com uma fibra nervosa. Então você tem uma célula epitelial aqui na gustação,
ela vai ser ativada quando ela está diante de um estímulo. No caso aqui são as moléculas que dão a sensação de gosto. E essas moléculas, substâncias químicas, ativam essa célula epitelial. E a célula epitelial, por sua vez, se comunica com uma célula nervosa. Mas quando a gente olha esses receptores térmicos já são a própria célula nervosa especializada. Então a gente tem que ter aqui essas duas informações. Primeiro, o receptor sensorial pode ser um órgão ou uma célula. Quando ele é um órgão, a célula sensorial ela faz parte desse órgão, mas como órgão tem tecido epitelial, conjuntivo, muscular. Agora, além disso, a célula sensorial ela pode ser uma célula epitelial especializada ou ela pode ser uma célula nervosa, tá? Então aqui, por exemplo, nós temos uma célula epitelial, que é, no caso, que está presente no ouvido interno, é uma célula ciliada. Esses cílios eles vão se locomover à medida que o líquido que está preenchendo o ouvido interno se locomove. E como é que esse líquido interno se locomove? Existe um sistema, como se fosse uma alavanca, que à medida que as ondas sonoras alcançam aí o ouvido, elas vão bater numa espécie de janela. Elas batem numa espécie de janela e essa janela ela empurra esse líquido que está dentro do ouvido interno. Quando ela empurra esse líquido se locomove. E aí faz com que essas células, esses cílios dessas células ciliadas, se locomovam. E isso é importante, por quê? Porque há uma ativação dessa célula epitelial específica, que é a célula ciliada, e ela vai transmitir essa informação para uma célula nervosa, tá? Existe uma pergunta clássica que a gente vai tentar responder. As sensações que a gente experimenta, elas são a realidade ou a realidade, na verdade, é uma concepção que nós temos que é criada cognitivamente através do que a gente consegue interpretar dessas sensações, tá? Então a gente vai tentar responder isso aí. Esse aqui é interessante, são os sensores polimodais que eu falei antes. Então existem sensores que são extremamente específicos. Por exemplo, a célula ciliada, ela só consegue detectar as vibrações que estão aí no ar. É óbvio que existe uma conversão dessas vibrações no ambiente aéreo para uma compressão no líquido, onde estão situadas essas células ciliadas. Mas é específico para isso. Agora, existem órgãos que, na verdade, eles vão detectar múltiplos estímulos. Por exemplo, faz um exercício agora. Feche o olho de vocês e aperta devagar o olho. Vai chegar um determinado momento que você vai apertar com os olhos fechados, é como se acendesse uma luz. Por quê? Porque a retina ela também é ativada através da pressão. É óbvio que ninguém vai ficar aí apertando o seu olho. Só estou mostrando para vocês que a retina ela também é ativada através da pressão. Mas preciso causar uma alta pressão para que as células da retina sejam ativadas. Ela é muito mais ativada com a energia luminosa. Nos tubarões, por exemplo, nós vamos ter essa estrutura aqui, que é chamada de órgão de Lorenzini. Essa ampola de Lorenzini, a ampola de Lorenzini, ela vai detectar diversas modalidades de estímulo, temperatura, pressão, eletricidade e também magnetismo, tá? Mas nós temos aqui as terminações nervosas desses receptores que são os nossos receptores, e existem diversas substâncias químicas que são liberadas principalmente no processo inflamatório, que vão interagir com essas terminações nervosas, estimulando essas fibras nervosas e causando depois a sensação de dor. É óbvio que nesse processo você tem ali múltiplos estímulos que vão confluir para um processo inflamatório. Queimadura, então alteração de pressão, de temperatura, alteração de pressão, recebeu ali um corte, enfim, existem aí uma diversidade de estímulos que confluem
para o desenvolvimento de uma resposta inflamatória e as substâncias dessa resposta inflamatória são responsáveis por ativar essas fibras nervosas, causando a dor, tá? Então agora eu vou dar os exemplos e aí eu vou falar da osmorregulação no próximo slide. Então veja bem, eu tenho aqui um tipo de sensor, é um tipo de sensor esteroceptivo, ou seja, é um sensor que está localizado na superfície do meu corpo e ele vai detectar uma informação presente no exterior. Então veja bem, aqui é a queimadura, eu toco aqui na panela quente, eu tenho receptores térmicos, fibras aferentes, então essas fibras elas vão ser ativadas, essa informação vai ser transmitida até a medula espinal, pelo lado dorsal da medula espinal, ela não faz um contato direto com o neurônio efetor, lembrando que essa fibra que leva a informação, ela é uma fibra chamada fibra aferente, tá? Essa informação, ela vai passar por um neurônio mediador, um interneurônio. Esse interneurônio vai ativar o neurônio efetor, que vai sair pela raiz ventral, e esse neurônio efetor, ele vai ativar a musculatura para contrair essa musculatura, afastando aí a minha mão dessa fonte de dano, que é a panela. Mas aqui, olha, em nível de medula espinhal, eu tenho fibras ascendentes que não estão sendo mostradas, que vão levar essas informações lá para o encéfalo. Só que, antes que essas informações sejam processadas no encéfalo, eu já tive uma resposta para garantir ali uma minimização dos danos. Essa resposta em nível de medula espinal, ela é chamada de arco reflexo e a gente já viu isso, tá? Mas agora, respondendo a pergunta aí da osmorregularização. Osmorregularização. Na verdade, o nosso organismo, ele regula o volume sanguíneo. O volume sanguíneo é um bom identificador do quanto de água nós temos no nosso corpo, tá? Por quê? Porque à medida que você para de beber água e fica um bom tempo sem beber água, num dia quente, por exemplo, você está ali transpirando, perdendo água através da pele, perdendo água através da respiração, e além da urina, o que está acontecendo? O nível de água do seu corpo está sendo reduzido. E é óbvio que o volume de sangue está sendo reduzido também. E, em contrapartida, esse sangue vai ficando mais concentrado, porque ele tem uma concentração de sódio, tem uma concentração específica de vários sais, de vários íons, tá? E aí você aumenta a concentração, você aumenta a osmolaridade do seu sangue. Quando aumenta a osmolaridade do sangue, existem receptores aqui no hipotálamo. Esses receptores eles vão identificar que o sangue está ficando mais concentrado e está ficando com menos água. E o que ele vai fazer? Primeiro, ele aciona o centro da sede, o indivíduo passa a sentir sede e vai ingerir água. Isso é uma medida para recuperar o volume de água e, portanto, diluir o sal, né, na corrente sanguínea pelo aumento do volume de água que está entrando nesse sangue. Bom, mas por outro lado, você tem um outro recurso. O outro recurso é a liberação de um hormônio chamado hormônio antidiurético. Esse hormônio antidiurético, ele vai aqui no rim, lembrando que o rim ele é constituído de uma unidade chamada néfron, e os néfrons são as estruturas fundamentais dos rins, e esse néfron, na verdade, é onde se fabrica a urina. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um vaso sanguíneo, eu tenho capilares sanguíneo. Então vamos lá, o sangue ele vai entrar nesse capilar, esse capilar ele forma um enovelado, tá? Por isso que ele é chamado de glomérulo renal. Mas só que esse capilar ele é poroso. Então quando o sangue entra nesse emaranhado, devido aos poros, sai ali o plasma. Esse plasma contém água, contém sódio, contém glicose, contém aminoácido. Então, à medida que esse plasma vai passando por esse sistema de tubos que compõem o néfron, tudo isso aqui é o néfron, existem substâncias que vão ser devolvidas para o sangue,
existem substâncias que vão continuar aqui nesse tubo para sair aonde? Para sair nos ureteres e depois na bexiga. Agora imagine o seguinte, o plasma é constituído de água. Então uma dessas substâncias que está aqui no interior desse túbulo é água, é a própria água. Se eu preciso economizar água, eu tenho que ter aqui um recurso para recuperar essa água que já está no processo de formação da urina e devolvê-la para o sangue. Quem faz isso? Um dos hormônios que faz isso é o antidiurético. Então, o antidiurético, o que ele vai fazer? Ele vai, em alguma porção desses tubos que compõem o néfron, vai fazer com que ele seja mais permeável à água e essa água vai ser devolvida para o sangue. Com isso, eu vou ter uma urina super concentrada. É aquela urina que já está partindo ali para um laranja escuro, certo? E ali indica que tem muito pouca água saindo na urina. Então, vocês podem perceber aqui o que eu estou dizendo. É um tipo de sensor interoceptivo. É um sensor que está no hipotálamo e está detectando aí a variação do volume sanguíneo que corresponde, reflete a variação de água. Diminuir o volume de água, eu tenho que ter medidas de correção. Quais são essas duas medidas de correção? Esses sensores foram ativados e agora eles vão ativar processamentos no encéfalo que vão lá estimular a sede e vão estimular a liberação de um hormônio que vai provocar a minha vontade de beber água e, no caso do hormônio, vai provocar a recuperação dessa água no processo de fabricação da urina. Certo? Respondi a pergunta? Sim, o professor respondeu sim. Eu anotei quase tudo. Vai estar gravado. Bom, mas vamos lá. O que eu disse para vocês foi o seguinte, que o receptor ele pode ser a própria terminação nervosa, mas ele pode ser uma célula epitelial, que é específica nessa capacidade de captar esses estímulos e codificar esses estímulos. Então vamos lá. Então eu tenho aqui essas duas situações. Eu tenho a célula nervosa e tenho a célula epitelial. Quando a célula que é especializada em captar o estímulo é uma célula epitelial, ela tem que fazer uma comunicação com o neurônio que está próximo a ela. E esse neurônio é que vai levar a informação para o sistema nervoso. Agora perceba bem, os estímulos eu falei para vocês que são de múltiplas modalidades. Então você tem estímulos elétricos, estímulos de pressão, estímulo de força, estímulos que são substâncias químicas, estímulos que são energia luminosa, energia mecânica. Ou seja, há uma variabilidade, uma diversidade de estímulos, mas o nosso sistema nervoso, ele só conhece uma linguagem, que a gente já estudou. Qual é a linguagem? A linguagem é sempre tornar o meio interno positivo e o meio externo negativo. E aí gera um impulso nervoso. E depois, propagar isso ao longo da fibra, ao longo da célula. Então, nós vamos ter aqui o seguinte. Todos os sensores, todas as células sensoriais, seja ela um neurônio ou seja ela uma célula epitelial, tem proteínas receptoras. Essas proteínas receptoras, elas são especializadas na modalidade do estímulo para qual essa célula é sensível. Então, essa proteína pode ser sensível a uma pressão. Essa proteína pode ser sensível a alterações de temperatura. Essa proteína pode ser sensível, deixa eu ver, a energia luminosa. Então, quando vem a energia luminosa, essa proteína ela é ativada. Então, o que vai determinar aí a especificidade das células sensoriais é o tipo de proteína receptora que ela tem na membrana. É esse tipo de proteína que é sensível para um determinado estímulo que vai ativar essas células específicas na captação da informação, do estímulo ambiental. Pode ser a própria célula nervosa, terminações delas, ou pode ser uma célula epitelial, tá? Mas o que vai acontecer? Quando essas proteínas são ativadas, ela vai fazer isso. Ela vai aumentar
a entrada de cátions no interior da célula. O que ela vai fazer? A proteína foi ativada, ela agora vai abrir canais de sódio, vai entrar sódio na célula, a célula fica positiva e o interior fica negativo. Por quê? Porque o nosso sistema nervoso só consegue trabalhar isso. Então é isso que vai acontecer. Essa proteína foi ativada? Ótimo, vai ocorrer o fenômeno da despolarização. E a gente viu que a despolarização é a inversão de carga. Todas as células no estado de repouso, elas estão positivas no lado de dentro e negativas no lado de fora. Quando eu tenho a despolarização, houve algum processo nessa célula que fez com que ela invertesse esse status da carga dela. Então agora o interior começa a ficar positivo e o exterior negativo, certo? Agora perceba o seguinte, isso tem que ser forte o suficiente para que esse sinal, ele agora seja conduzido por essa fibra nervosa. Então existem estímulos que eles alcançam nossos receptores, mas eles são fracos. E você não vai perder tempo com estímulos fracos. Agora, existem estímulos não, que ele vem forte. Ah, foi forte? Ele rapidamente vai despolarizar essa célula, e isso vai ser suficientemente forte para ativar aquele neurônio e levar aquela informação. Agora, aqui nós temos uma célula epitelial. O mecanismo é o mesmo. Vai entrar carga positiva, essa célula vai ficar com excesso de carga positiva no interior dela. Nesse caso aqui entra cargas positivas, que é o cálcio, e o cálcio estimula a liberação de neurotransmissores. Por quê? Porque a célula epitelial está fazendo comunicação com uma célula nervosa. E para isso ela vai liberar neurotransmissor. Esse neurotransmissor interage com esse receptor, que é um canal de sódio. Então esse receptor que está ali no neurônio é um canal de sódio que só abre quando o neurotransmissor, que é específico a ele, interage com ele. Esse neurotransmissor abriu, o canal de sódio abre, entra cargas positivas, esse neurônio é ativado. Certo? Tudo bem, pessoal? É muita informação, né? Mas vamos lá. Então veja bem, você tem aqui que o próprio receptor é a célula nervosa, tá? A célula nervosa, ela vai ser ativada, ela vai ser despolarizada. Esse processo de despolarização de uma célula nervosa, que é uma célula sensória, ele é chamado de potencial gerador. Esse potencial gerador tem que ser forte o suficiente para gerar um potencial de ação. O potencial de ação é a transmissão dessa inversão de carga ao longo do neurônio. No outro caso, tem a célula epitelial. A célula epitelial precisa ser despolarizada. O que é o processo de despolarização? É o processo onde começa a ter entradas de íons positivos na célula. Com isso, essa célula vai gerar ali o que vai ser chamado de despolarização. Essa despolarização na célula epitelial, ela tem um nome, ela é chamada de potencial receptor. Esse potencial receptor tem que ser forte o suficiente para liberar neurotransmissor, para gerar um potencial de ação no neurônio com o qual ela se comunica. Essa célula sensorial se comunica. Então aqui nós temos as diversas células sensoriais. Cada uma delas tem uma proteína específica para o seu estímulo. Essa proteína receptora, ela vai ser ativada quando um estímulo químico interagir. E aí, quando esse estímulo químico interage, o que acontece? Ela ativa aqui um canal de sódio, começa a entrar sódio, houve uma despolarização. Houve a criação de um potencial receptor. Aqui nós vamos ter que essa proteína sensória, ela vai ser estimulada por uma pressão. Quando incide uma pressão, ela é ativada. Com isso, abre um canal iônico, começa a entrar carga positiva, houve uma despolarização. Potencial receptor. Esse potencial receptor tem que ser forte o suficiente para liberar neurotransmissores para
ativar o neurônio que ela se comunica. Aqui, a proteína sensorial, ela é sensível a um estímulo nervoso. Esse estímulo nervoso tem que ser forte o suficiente para ativar esse canal iônico para entrar sódio, despolarizar essa célula, potencial receptor. Esse potencial receptor tem que ser forte o suficiente para liberar neurônio, neurotransmissor, para ativar o neurônio que faz aqui comunicação com essa célula receptora. Aqui nós temos um retrato do que acontece. Nesse caso aqui, você tem um neurônio. O próprio neurônio, tá? Ele é a célula sensorial. Então, parte do neurônio está destituído de bainha de mielina. A bainha de mielina é essa barra azul. Parte desse neurônio tem a bainha de mielina. Então, o potencial de ação, ou seja, potencial de ação, a transmissão desse impulso nervoso lá para a medula espinhal vai ocorrer a partir dessa área que começa a ser mielinizada. Essa área aqui que não que não tem a bainha de mielina, ela precisa ser ativada. A ativação dela vai ocorrer através de um estímulo. Nesse caso aqui, o estímulo é um estímulo mecânico. Se esse estímulo mecânico é forte o suficiente para alterar o status de carga, sair da situação de repouso, ou seja, o meio interno começa a ficar positivo e o meio externo negativo, houve aqui a geração de uma despolarização. Essa despolarização, ela tem que ser forte o suficiente para desencadear um potencial de ação. Então aqui eu tenho isso tudo em gráfico. Eu tenho aqui, ó, vamos lá. Eu tenho aqui o potencial da membrana no estado de repouso. A gente viu que ele é negativo. Ou seja, eu tenho mais carga negativa dentro da célula do que fora da célula. A diferença é de menos 90 milivolts, tá? O que acontece? Houve um estímulo. Esse estímulo, ele vai ser fraco, mas ele pode alcançar um limiar de detecção. Ou seja, à medida que eu insisto, eu aumento a intensidade desse estímulo, chega um determinado ponto que a intensidade desse estímulo alcança o limiar de sensibilidade para aquele sensor. Alcançou esse limiar, no caso aqui, ó, a variação tem que ser de menos 60 milivolts, ou seja, tem que entrar carga positiva para que a diferença de carga positiva e negativa entre o meio externo e o meio interno seja aí de menos 60 milivolts. Era menos 90, agora menos 60. Opa, chegou no limiar, o potencial receptor, ele ativa o potencial de ação. E à medida que o potencial receptor aumenta, aumenta também o potencial de ação. Então, se eu for colocar na sequência, qual é a sequência? Primeiro, o estímulo entra em contato com a proteína receptora. A proteína receptora abre os canais iônicos. Começa a entrar carga positiva. Essa carga positiva é o potencial receptor. Esse potencial receptor, ele precisa ser forte o suficiente para desencadear o potencial de ação. Até aí tá tudo bem? Pelo silêncio. Mas a aula vai ficar com vocês para vocês recapitularem, tá, pessoal? Agora vai ser uma coisa mais teórica. Veja bem, eu tenho aqui a célula nervosa e eu tenho várias células nervosas nesse fragmento da pele. E essas células nervosas, elas são específicas para um estímulo, tá? Pode ser aqui no caso, pressão, uma agulha. Cada célula nervosa, vocês podem ver que estão cercada por uma linha pontilhada. Essa linha pontilhada vai formar o que a gente chama de campo. É o campo de recepção, é o campo receptivo desse neurônio. O que significa isso? Qualquer ponto dessa área rosa, se for espetado, vai provocar a ativação deste neurônio aqui. Então, o campo receptivo do neurônio é a área que está cercando ele
que, uma vez incidido o estímulo, vai ativar esse neurônio. Se vocês olharem aqui, os campos receptivos dos vários neurônios, eles se sobrepõem. Então, quanto mais próximo ao centro de um campo receptivo, maior vai ser a intensidade e a frequência com a qual aquele neurônio é ativado. Ou seja, nesse campo receptivo aqui, se eu tocar aqui na borda, eu tenho que tocar de forma muito forte, muito intensa, para que esse neurônio ele venha a ser ativado, tá? Por outro lado, se eu não mais toco na área da pele em si, mas eu agora ativo o neurônio através de corrente elétrica, eu vou sentir, por exemplo, uma queimação nessa área aqui. Ou seja, se eu ativar o neurônio em si, o neurônio vai refletir uma sensação, por exemplo, de queimação numa determinada área da minha pele. Essa área também é o campo receptivo desse neurônio. Então eu posso detectar o campo receptivo de um neurônio de duas formas. Ou, vamos lá, espetando a minha pele, e aí eu espeto a minha pele e eu tenho ativação daquele neurônio. Onde eu espetar e tiver a ativação daquele neurônio, tudo isso faz parte do campo receptivo daquele neurônio. Ou o próprio neurônio em si. Se eu ativar o neurônio, eu vou ter uma sensação de pressão, de queimação, de dor numa determinada área na minha pele. Então, essa área também é o campo receptivo desse neurônio. Mas se vocês olharem, esses campos receptivos, eles se sobrepõem, tá? Então, para finalizar a aula, e aí eu vou continuar a gravação, tá? O que a gente pode perceber? Veja bem, eu tenho 3 neurônios, cada neurônio tem o seu próprio campo receptivo, mas esses campos receptivos eles se sobrepõem. Então eu tive aqui um estímulo forte no centro dessa área total e estímulos fracos nas laterais. Bom, de forma lógica, o que vai acontecer? Todos esses estímulos vão ativar os neurônios A, B e C. Então, se eu analisar o potencial de ação, é óbvio que eu vou ter um potencial de ação muito mais elevado no neurônio B em relação ao neurônio A e o neurônio C, porque o estímulo é muito mais forte. Então, existe uma correspondência entre intensidade do estímulo e potencial de ação, ou seja, ativação do neurônio. Mas eu tenho um mecanismo que faz parte da codificação dos estímulos de saber em qual área da minha pele precisamente aquele estímulo incidiu. Porque desse caso aqui é muito difuso. Então veja bem, alguém aperta aqui, só que uma outra pessoa aperta mais forte nessa área. Então o neurônio B ele vai ser mais ativado. Como ele é mais ativado, ele vai aqui liberar muita quantidade de neurotransmissores. Esses neurotransmissores vão agora interagir com o neurônio B de segunda ordem, que já está lá próximo da medula. Mas, ao mesmo tempo, ele interage com esses neurônios aqui, que são intermediadores. Esses neurônios aqui, o que eles fazem? Se comunicam com C e se comunicam com A. Como eu tenho maior produção de neurotransmissor em B, esses interneurônios aqui vão provocar a inibição do neurônio C e a inibição do neurônio A. Conclusão. A continuidade da propagação desses 3 estímulos só vai ter prosseguimento no estímulo B, que é forte. O estímulo fraco em A e em C vão ser ignorados e eu vou, depois do processamento, concentrar minha atenção no estímulo forte, que foi o B. Isso ajuda a discriminar os estímulos, porque senão a gente vai ficar doido, porque a gente está recebendo estímulos o tempo todo, de todas as partes. Então nós temos mecanismos para discriminar os estímulos que são estímulos que precisam ter maior cuidado. Aqui é uma das formas de discriminação. Eu tenho, para cada neurônio receptor sensorial, neurônios de continuidades, e eles se comunicam. Então, o estímulo forte está incidindo em B,
estímulo fraco em A e estímulo fraco em C. Teoricamente, todos eles vão ativar os neurônios de segunda ordem, tanto A, B e C, para continuar levando essas informações para o sistema nervoso central. Mas existem mecanismos para ignorar aqueles estímulos mais fracos. E aí é isso que está sendo mostrado. Eu tenho, entre esses neurônios de primeira ordem, A, B e C, interneurônios. Esses interneurônios, eles se comunicam todos esses neurônios, A, B e C. Como o estímulo está mais forte em B, o B, ele aumenta a produção de neurotransmissor. Esses neurotransmissores não só ativam o neurônio B de segunda ordem para continuar levando a mensagem, mas eles vão ativar esses dois interneurônios colaterais. E esses dois interneurônios vão, por sua vez, inibir o neurônio A e C, que estão ali sendo ativados por estímulos mais fracos, tá? E ali eu tenho um poder de discriminação aumentado, ou seja, a área realmente, no caso, se for o exemplo da minha pele, que está ali recebendo o estímulo forte e ignora aqueles que são mais fracos. Tá bom? Professor, só uma dúvida. Seria então, no caso, vamos supor que fosse uma dor ou uma queimadura. No caso, no local seria para potencializar, é isso? Perfeito, para potencializar. Por exemplo, eu tenho aqui, eu tenho aqui, ó, eu faço um experimento. Coloco essas duas canetas aqui, ó, pressionando essas áreas da minha pele. Aí eu tô vendo ali que essas áreas, elas são campos de recepção para esses 3 neurônios aí, certo? Então, esses 3 neurônios vão ser ativados. Mas se eu apertar muito mais forte a lapiseira, o que vai acontecer? Aquele neurônio mais perto da lapiseira, ele vai ser ativado com muito mais força. Então, ele vai liberar mais neurônios. E ali, ele vai conseguir inibir os neurônios adjacentes. Então, eu vou perceber que está sendo mais forte ali, ó, a pressão naquele campo ali mais específico. Certo? Beleza, professor. Muito obrigada. Tá. Pessoal, eu vou ter que terminar a aula agora, mas eu vou continuar a gravação daqui a pouco, tá? Porque eu vou pegar minha filha no colégio. Hoje eu não consegui ninguém para pegar ela, tá bom? Tá, professor, eu só não vi o link aqui que eu entrei uns 5 minutinhos depois. Tá, Você colocou? vou colocar ele aqui agora. Ah, então tá bom. Obrigada. Deixa eu só... Então, prosseguindo, para terminar a apresentação, existe um outro processo de codificação dos estímulos que se refere à intensidade desse estímulo. Então, por exemplo, quando nós pegamos aí 2 pesos, um de 1 kg e outro de 2 kg, nós sentimos a diferença desses pesos. Mas se nós pegarmos, por exemplo, um peso de 50 quilos e o outro de 51 quilos, nós não sentimos tanto assim essa variação. Então, o que codifica aí a intensidade dos estímulos? Nós podemos perceber aqui, por exemplo, que temos aqui as terminações nervosas envolvidas aí no processamento de um estímulo que é a pressão. Então, eu vou pressionar esse alfinete nesse campo receptor, lembrando que cada terminação nervosa tem o seu próprio campo receptor e esses campos receptores eles se sobrepõem. Então, quando eu pressiono esse alfinete, se eu pressiono esse alfinete de forma fraca, ou seja, com uma intensidade fraca, eu vou ter poucas estimulações nervosas. Agora, quando eu pressiono esse alfinete de forma forte, aumentando a intensidade, eu tenho aí muitas terminações nervosas sendo ativadas. Então, um dos mecanismos para codificar a intensidade é a quantidade de terminações nervosas que são competentes para captação e codificação daquele estímulo são acionadas ou é acionada. Então, qual é a quantidade de terminações nervosas ou de estruturas sensoriais que estão sendo ativadas quando aí eu tenho um determinado estímulo incidindo sobre essas terminações nervosas ou sobre esses receptores e a quantidade dessas terminações e desses receptores que estão sendo ativados. Então, nós vamos ver aqui que ainda tem um outro aspecto. A concentração dessas terminações nervosas, elas estão próximas aí onde o alfinete está apertando. Por quê?
Porque se essas terminações nervosas elas estão mais concentradas no centro dessa área aí que está focalizada, se eu apertar esse alfinete fora do centro dessa área, ou seja, aqui na periferia, eu também não vou ter tantas terminações nervosas sendo ativadas. Então essa localização ela tem que estar ali, projetada no campo receptor, onde também tem ali as terminações nervosas concentradas. Se eu saio desse raio aí, onde estão concentradas as terminações nervosas, é óbvio que a intensidade ela vai ser fraca ou inexistente. Esse tipo de codificação, que é dada pela quantidade de terminações nervosas ativadas, é chamada de somação espacial. Quanto mais ou quanto maior são as células especializadas ativadas ou as terminações nervosas ativadas, maior será a intensidade desse estímulo. Por outro lado, tem a somação temporal. A somação temporal ela vai decorrer do aumento da frequência do potencial de ação com o aumento da intensidade. Se eu analisar esse gráfico, eu vou perceber o seguinte, que à medida que eu vou aumentando a intensidade do estímulo, eu vou aumentando a frequência dos potenciais de ação. Nesses dois picos destacados aqui, onde as intensidades elas são discriminadas, ou seja, elas são altas, são significantes, isso se traduz no aumento da frequência de potencial de ação. Então, esse tipo aqui, onde a correspondência do aumento do estímulo é refletida através do aumento da frequência do potencial de ação, nós temos, nesse caso, a somação temporal. Então, enquanto na somação espacial, o aumento do estímulo ele é acompanhado do aumento das terminações nervosas ativadas, então a quantidade de terminações nervosas ou de células receptoras especializadas ativadas é que vai ali me indicar se o estímulo é forte ou fraco. Nesse outro caso da somação temporal, eu vou verificar o seguinte, que o aumento da intensidade ele é acompanhado com o aumento da frequência de potenciais de ação gerados aí por esse neurônio aferente que está conduzindo esse estímulo até a medula espinhal. Além disso, existe um outro tipo de codificação, que é a codificação que vai avaliar se o estímulo ele é nocivo ou não, se ele não oferta nenhuma ameaça à sobrevivência do organismo. Então nós vamos ter, por exemplo, dois tipos de receptores. Receptores fásicos e receptores tônicos. Então, quando a gente analisa aqui os receptores tônicos, a gente vai perceber o seguinte. Nós temos nesse primeiro gráfico, ou seja, no gráfico mais inferior, a intensidade do estímulo. Então, esse estímulo era inexistente até um determinado momento. A partir desse instante, esse estímulo ele vai ser ativado, ele vai ter um período e depois ele vai ser terminado. Muito bem. Esse aumento do estímulo ele é acompanhado pela ativação do receptor, seja o receptor uma terminação nervosa ou seja o receptor uma célula epitelial especializada. Esse receptor, que é o sensor, ele vai gerar um potencial receptor. Lembrando que o potencial receptor é a despolarização dessa célula sensorial. Essa célula sensorial ela pode ser o próprio um neurônio, a terminação nervosa, ou ela pode ser uma célula epitelial especializada. Se eu analisar esses dois gráficos, eu vou perceber o seguinte, que à medida que o período aí da intensidade do estímulo é acompanhado por uma ativação equivalente do potencial receptor, ou seja, da despolarização da célula sensorial. Enquanto eu tenho o estímulo, eu tenho a despolarização da célula sensorial. Enquanto eu tenho o estímulo, eu tenho a ativação dessa célula sensorial. E isso se traduz ainda no potencial de ação. Ou seja, eu vou ter o seguinte, que durante todo o período do estímulo ativado, além de eu ter a ativação da célula sensorial, eu tenho a ativação do neurônio aferente durante todo o período que o estímulo está sendo ali incidente naquela célula sensorial. Esse tipo de receptor é chamado de receptor tônico, ou seja,
eu não tenho ali a desativação da célula sensorial e nem do potencial de ação do neurônio aferente enquanto o estímulo estiver presente. Isso aí é típico de estímulos que ameaçam a sobrevivência. Então, por exemplo, receptores nociceptivos, enquanto tiver ali as substâncias químicas que ativam essas terminações nervosas associadas à dor, vai continuar tendo a dor, a sensação. Por quê? Porque além das terminações nervosas estarem ativadas, e aí eu tenho o potencial receptor, eu tenho também que o potencial de ação está ativado. Está sendo conduzida essa informação enquanto esse estímulo continuar. Agora, eu tenho uma outra situação. A outra situação, novamente, eu tenho a intensidade do estímulo, num dado momento ele é ativado, um período em que esse estímulo está incidindo sobre uma determinada célula sensorial, e depois esse estímulo ele vai ser desligado. Nós vamos perceber que o potencial receptor, que está refletindo aí a ativação da célula sensorial, no início eu tenho a despolarização dessas células, eu tenho a ativação dessas células. E isso é acompanhado com o potencial de ação do neurônio aferente associado a essa célula sensorial. Mas isso não continua ao longo da ativação desse estímulo, ao longo da duração desse estímulo. Ou seja, é como se aquele receptor, aquela célula sensorial, ela agora ficasse insensível, mesmo esse estímulo ainda estando presente. E como a célula sensorial é desativada, o potencial de ação é desativado também. Isso acontece, por exemplo, quando nós entramos numa casa e sentimos um cheiro. E esse cheiro, ele, com o tempo, ele está presente, mas nós não percebemos mais aquelas moléculas odoríferas. Isso também acontece, por exemplo, você entra numa biblioteca, tem aquele cheiro de livros antigos. Se você ficar ali por muito tempo, chega um determinado momento que você não sente mais aquele cheiro. Por quê? Porque as células, as terminações nervosas olfativas, elas foram desligadas. O estímulo está presente, mas ele não causa nenhuma ameaça à sobrevivência. Então, essa célula sensorial, ela vai desativar, vai se desativar, e com isso também é desativado a via aferente desse estímulo para o encéfalo, certo? Nós temos aqui, por exemplo, são gráficos que vão demonstrar o seguinte: eu tenho o estímulo, esse estímulo ele vai perdurar durante um tempo, e eu tenho a ativação dos receptores para cada estímulo aqui presente. Então, o estímulo de pressão, o que acontece? Eu tenho aqui uma intensidade sendo aplicada nesse estímulo de pressão, mas logo esse receptor ele é desativado. Então, em poucos segundos, esse receptor de pressão ele é desativado. Então, por exemplo, se eu pressiono essa caneta aqui, eu passo daqui a pouco a ignorar a presença desse estímulo. Por outro lado, eu vou ter outras células sensoriais ou outras terminações nervosas que, enquanto durar o estímulo, elas estão ativadas. Ou seja, o decaimento, vamos dizer assim, da sensibilidade a esse estímulo, ele é bem demorado, significando que enquanto estiver aquele estímulo, aquela célula está ativada e está gerando potencial de ação. Então, nós temos aqui dois tipos de receptores: os tônicos e os fásicos. Os tônicos, eles são ativados enquanto dura o estímulo. Os fásicos, eles são ativados no início da exposição com estímulo, tá? E talvez lá no final, mas durante todo o período ele fica desativado, porque esse estímulo não ameaça a sobrevivência. Então eu tenho um exemplo que seria aqui, ó, a contração das brânquias desse molusco, tá? Então eu tenho aqui a área total da brânquia, eu tenho o sifão. Se eu tocar nesse sifão por um pincel, enfim, por uma agulha, eu vou perceber que essa brânquia aqui ela vai se contrair. Eu tenho aqui a área total e a área contraída. Então o que vai acontecer? Foi aqui colocado um estímulo pressionando esse sifão. Esse sifão tem células mecanorreceptoras.
essas células mecanorreceptoras, elas são ativadas. Então aqui eu tenho um neurônio, a terminação nervosa é ali o receptor, que é classificado como mecanorreceptor. Ele vai ser ativado quando eu tiver variação da pressão, e isso está acontecendo pela exposição desse sifão com esse objeto. E ali esse neurônio ele vai ser ativado e ele vai liberar neurotransmissores a um neurônio motor que vai provocar a contração das brânquias. Agora presta atenção nessa seguinte situação. Se esse objeto ele perdura por um tempo, aquele neurônio ele passa agora a ser insensível a esse objeto. Ou seja, houve aqui um condicionamento, houve aqui uma habituação. Ele ficou habituado com a presença desse objeto. Então agora eu não tenho mais a ativação desse receptor, não tenho a propagação do potencial de ação, não tem liberação de neurotransmissor. Com isso, o neurônio motor responsável pela contração das brânquias, ele não vai ser ativado. As brânquias vão ficar no seu tamanho normal. Isso é para mostrar para vocês esse aspecto de estímulos que vão ativar receptores, mas esses estímulos eles não trazem nenhuma ameaça à sobrevivência. Então esses estímulos eles vão ser literalmente ignorados no ambiente. Bom, a pergunta que foi feita no início dessa aula é se nós conseguimos codificar de fato a realidade dos fenômenos que estão acontecendo, ou se nós temos, na verdade, uma interpretação de mundo, ou seja, o nosso processamento cognitivo, ele atribui significados a esse mundo. Então o que a gente percebe são os significados que nós atribuímos, e não a realidade. E ali você tem que os cientistas chegam à conclusão de que nós fazemos interpretações, que nós sintetizamos os significados desses estímulos que estão sendo incidentes nos nossos organismos. Nós temos aqui, são testes psicométricos. Então, a psicometria ela vai estudar o tempo de resposta a um dado estímulo. E nós temos aqui que esse tempo de resposta, numa análise estatística, pode ser projetada na forma de um gráfico. Então, por exemplo, eu tenho a intensidade de um determinado estímulo, eu estou partindo do zero e aumentando essa intensidade numa escala arbitrária. E aí eu quero avaliar qual a intensidade desse estímulo que realmente produz uma resposta significante. Então, na verdade, existem testes, são chamados testes psicométricos, que vão avaliar isso, a correlação entre a incidência de um estímulo e a resposta gerada. Então, existem duas formas de fazer esse teste. Uma primeira forma é você, aleatoriamente, incidir um determinado estímulo numa intensidade que o sujeito que está sendo ali avaliado, ele não sabe. E aí você começa a perceber o seguinte: vai existir um determinado estímulo que, quando ele incide, 50% de chances desse indivíduo dizer que está percebendo aquele estímulo. Quando se alcança essa faixa de 50%, e no caso aqui esse estímulo seria na intensidade de 4 unidades arbitrárias, nós chegamos a um limiar de sensibilidade. A partir daí, qualquer estímulo crescente vai ser sentido por esse sujeito, tá? Existe uma outra forma de fazer esse teste, que é aumentando gradualmente. No primeiro caso, são intensidades aleatórias. Então eu coloco, por exemplo, a intensidade de nível 10, de nível 3, de nível 4, e eu vou avaliando quando esse indivíduo ele vai dizendo, estou sentindo, porque eu posso estar lá aplicando o estímulo e ele não está sentindo. Quando eu tiver aquela intensidade cujas respostas positivas foram 50%, eu cheguei no limiar de sensibilidade. É uma análise estatística, isso vai variar de pessoas para pessoas, mas eu vou ter ali uma média, certo? Agora, existe uma outra forma de fazer esse teste, que é ou aumentando o estímulo de forma ordenada numa crescente, ou diminuindo progressivamente esse estímulo. Então, seu aumento vai chegar ali num nível arbitrário,
certo? Que ele vai começar a perceber a presença desse estímulo. Numa análise estatística, eu vou encontrar um padrão normal, uma intensidade onde a maioria das pessoas, ou 100% das pessoas, vão sentir, vão dizer que estão sentindo, percebendo a presença daquele estímulo. Eu posso fazer essa análise crescendo progressivamente ou diminuindo até que ele pare de perceber esse estímulo. Agora, isso tudo eu faço sem o indivíduo saber, né, que eu estou ali aplicando esse estímulo. Os exames audiométricos, normalmente é isso. Você está numa cabine, você está fora do campo visual e lá o técnico, o profissional, ele está enviando o estímulo em várias intensidades, de forma crescente, tá? E ali chega um determinado momento que o indivíduo fala, olha, estou sentindo, olha, estou sentindo. Ah, olha, eu parei de sentir, enfim. Agora, se eu chego para esse indivíduo e falo para ele que, olha só, eu explico o teste para esse indivíduo, se eu não explico o teste, eu vou ter essa faixa de sensibilidade representada pelo gráfico em amarelo. Se eu falar para esse indivíduo como é o teste, ele fica tão alerta à sensibilidade que ele acaba dizendo que está percebendo o estímulo, mesmo quando o estímulo não está presente. Ele aumenta as chances de acerto? Aumenta, mas também aumenta ali as chances dos falsos positivos. Ele está dizendo que o estímulo está presente, mas ele não está presente. Então essa faixa de sensibilidade dele, ela vai ter um limiar, que é um limiar menor. Agora, se eu chego para ele e digo assim, para ele, se eu falo para ele, olha só, você só pode falar que está percebendo o estímulo se você estiver percebendo o estímulo com muita segurança. Ele vai ter um critério para julgamento muito mais ativo, muito mais sistemático. Isso retarda aí a percepção dele. Ou seja, eu vou ter ali a aplicação de estímulos que ele poderia estar percebendo em condições normais, mas que ele, com receio de julgar que está percebendo, ele não vai falar que está percebendo. E ali eu vou ter um limiar de sensibilidade aumentado. Bom, isso aí é um teste. Agora, o que quer dizer isso? Limiar de sensibilidade aumentado, limiar de sensibilidade diminuindo. O limiar de sensibilidade aumentado significa que eu tenho que ter a intensidade desse estímulo aumentada para esse indivíduo perceber. Nesse caso que eu comentei agora, foi uma influência psicológica. Mas existem condições, por exemplo, onde o indivíduo tem algum comprometimento no seu ouvido e ele de fato não está ouvindo de forma normal. Então ele só vai perceber os estímulos em altas intensidades. Ou seja, o limiar de sensibilidade dele está aumentado. Por quê? Porque ele tem dificuldade de detectar esses estímulos num limiar normal de sensibilidade para a maioria da população. E aí, quando eu tenho um limiar de sensibilidade aumentado, significa que este indivíduo está com algum comprometimento, seja na captação, na codificação ou no processamento desse estímulo. Aqui é um trabalho que foi feito onde a aprendizagem, ou seja, onde o desenvolvimento cognitivo ele vai partir da exploração de estrutura táteis. Então eu tenho aqui a membrana plasmática. Essa membrana plasmática, elas vão ter ali os componentes da membrana plasmática, representado aí por esses objetos, e essa estrutura como um todo ele é apresentada para alunos com deficiência visual. Então esses alunos eles vão codificar, eles vão decodificar essas estruturas, vão relacionar elas com uma estrutura que tem um significado científico, e com isso eles vão gerar uma imagem neural através da percepção tátil, e com isso vão ter aí o desenvolvimento da aprendizagem a partir da exploração tátil, certo? Então aqui a gente acaba essa aula, esse primeiro módulo, e o próximo módulo vai ser sobre propriedades físicas do som. Obrigado.